abençoado os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. Essa foi para mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Desde já quero estar louvando a Deus por mais uma oportunidade. Peço perdão aos irmãos por ter chegado nesse horário. Vim correndo do trabalho. E um dia bem produtivo, bem cansativo, mas viemos fazer aquilo que fazemos de melhor, que é falar da palavra de Deus e servir a Deus com excelência. Quero desde já estar estendendo minha gratidão ao irmão Moisés, que me fez o convite, ao meu tio Juarez, a minha tia Lourdes também, que tem feito esse convite, ao líder dos varões, muito obrigado, tá bom, pelo carinho. Quero desde já deixar um abraço da minha igreja, Assembleia de Deus Ministério Levi. Quero deixar um abraço do meu pastor Ramon Cândido, ao pastor dessa casa, pastor presidente, pastor João, e a toda a igreja, a todos os irmãos. Não quero me estender muito, eu digo que eu estava com uma palavra preparada, só que ao decorrer do caminho, Deus ele mudou tudo. E eu creio que Deus tem algo dos céus para a vida de vocês aqui essa noite. Para que não tome muito tempo, eu digo que eu vou ser bem objetivo, bem rápido. Eu vou ser bem rápido, mas bem preciso daquilo que Deus quer falar. Então, por favor, se sente, evite conversar, porque eu sou um pregador chato. Eu não gosto que os outros ficam falando comigo, pregando, levantando para ir no banheiro, ou indo lá fora, ou olhando para trás. Preste bem atenção naquilo que Deus tem para você. Para que não fiquem minhas palavras, livro do profeta Amós, capítulo de número 7, versículo de número 10. O livro do profeta Amós, capítulo de número 7, o seu verso é o número 10. O livro do profeta Amós, capítulo 7, versículo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Está escrito assim, eu só quero ler esse verso, e o verso de número 17, para que não tome muito tempo. Está escrito assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não é capaz de suportar todas as suas palavras. Versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor: tua esposa será uma prostituta na cidade, e os teus filhos e as tuas filhas cairão pela espada, e a tua terra será dividida por linho, e tu morrerás em uma terra poluída, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Pode se assentar, por favor? Antes que eu comece a falar de Deus, eu fecho a minha Bíblia. Põe a mão no seu coração, que eu preciso fazer mais uma oração. Senhor, Pai, eu te entrego nossas vidas, eu te entrego a sua palavra, eu te entrego a cada um que aqui está. Senhor, que não venha a ser, Pai, para a minha glória, para a minha honra, mas para o seu santo nome. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de aqui estar, Senhor. Senhor, que seja feita a tua vontade, que o Senhor venha falar no coração e na mente de cada um. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu preciso que você vire para um irmão que está do seu lado. Obrigado, irmão. Eu preciso que você vire para um irmão que está do seu lado e diga para ele: vai ficar difícil de você dar um glória. Eu digo todos, minha retaguarda, no altar, onde você estiver perto de alguém e fala: vai ficar difícil de dar um glória. Diga para esse irmão, fala: vai ficar difícil de dar um glória. O livro do profeta Amós, ele é um livro bem simples, apesar de estar bem escondido dentro do livro dos profetas menores. Amós, a qual sabemos, ou a qual se aprofundamos. Eu creio que existem pessoas aqui que são boas, que não faltam nenhuma escola bíblica e estudam bastante. Acredito que o Parque São Roque é a igreja da palavra e vocês estão por dentro. Mas o livro do profeta Amós, ele é um livro bem específico num cenário caótico, onde Deus está corrigindo o seu povo. De certa forma, mais uma vez, Israel, como sempre, desobedecendo a voz de Deus.
Mas Júnior, como assim Israel? O povo? Não, a liderança. E quem é a liderança? Jeroboão, rei de Israel. A bem verdade é que Jeroboão, ele tinha virado, tinha conspirado, ele tinha virado as costas para Deus. Jeroboão, naquele período, Juarez, Jeroboão, ele tinha virado as suas costas para Deus. Jeroboão, ele não quis ouvir, irmãos, a voz de Deus. A verdade é que Israel estava se afundando cada vez mais. No que, Ju? Na prostituição, na mentira. Estava se prostituindo muito. Era irmãos com irmãos, era pai com filhos. E aquela prostituição a qual nós sabemos que acontece. Sabemos também que a liderança de Israel estava corrompida e não tinha mais o que fazer, a ponto de eles ameaçar os profetas. Sabemos que naquele tempo era bem difícil um profeta, em meio a esses reis, profetizar ou falar algo da parte de Deus, sendo sujeito à morte. Então, o que passava na vida de Amós era que Amós, ele tinha uma palavra dura da parte de Deus. A verdade é que no verso 1 ele vai ter visões como de gafanhotos, e você conhece a visão que ele vai ter sobre o fogo, e o que Deus ele coloca como base, que é a parte do prumo, que ele coloca um prumo sobre o seu povo. Deus, ele coloca um prumo sobre Israel, para que Israel venha entender que mesmo eles estando debaixo de uma direção do líder deles, eles estando debaixo da palavra de Jeroboão, ainda existe um Deus em Israel que ainda manda naquele povo. Existe ainda um Deus que ainda zela por aquele povo, por mais que eles estejam, irmãos, em desobediência. Ainda existe um Deus que ainda olha pelaquele povo. É como a gente diz nos dias de hoje, ainda existe o guarda de Israel, o Deus que não dorme, o Deus que cuida, que zela pelo seu povo. Então, o povo de Israel ainda estava sob os cuidados de Deus. Mas Júnior, mesmo eles estando debaixo de pecado, de desobediência, eles ainda estão sob a mão de Deus. Sim, Deus ainda tem cuidado com o povo que Ele ama. É por isso que Deus ele vai levantar Amós para o povo e vai falar para que Amós chegue até Amazias, e Amazias faça uma resposta para o rei Jeroboão. No caso, o que acontecia naquela época era que o rei Jeroboão, naqueles dias, ele estava se corrompendo. Gente, cá para nós, entenda isso aqui: um rei, uma liderança se corrompendo é como eu posso explicar? É como ele estivesse guiando um povo e ele estivesse colocando uma ata nos olhos do povo e estivesse tapando os ouvidos do povo para que eles não tenham conexão com Deus. Mas por quê, gente? Por causa do pecado. E a palavra do Senhor vai dizer que sem o pecado ninguém verá a Deus, ninguém chegará a Deus, e paz, meus irmãos, ninguém terá uma vida digna e correta com Cristo no meio do pecado, no meio da mentira, no meio da iniquidade, no meio da prostituição. E cá para nós, a gente temos que entender e temos que estar sensível à voz de Deus. A gente temos que estar com o coração aberto à boca de Deus em nossas vidas. Então Amós, ele estava num cenário bem caótico. A verdade é que Amós, eu me coloco no lugar de Amós, eu simples pregador, eu imagino Amós ele de frente a Amazias e falando: Amazias, a resposta que eu tenho para ti é: Amazias, o rei Jeroboão não tem ouvido a voz de Deus, tem conspirado contra Deus, ele tem virado as costas para Deus. E olhe para cá, o Senhor, ele colocará um prumo diante do seu povo, para que eles entendam e para que eles vejam que a mão de Deus ainda pesa sobre os deles, não por ira, mas por cuidado. A mão de Deus ainda pesa sobre o povo. É o que Amós fala para Amazias, para que seja passado para o rei. E juro porque Amós ele vai direto a Amazias e não chega diretamente ao rei. Cá para nós, entenda isso daqui. Amós ele não vai direto ao rei, porque até então, se a gente for parar para perceber, Amós ele não pode chegar diretamente ao rei.
É como se fosse numa igreja, como se fosse num templo. Eu vou utilizar o Parque São Roque para que vocês venham entender. Não tem como eu, obreiro Júnior Misael do Ministério Levi, chegar diretamente ao pastor presidente dessa igreja e passar um recado. Não, eu tenho que chegar em alguma liderança, ou no presbítero, ou em algum pastor, ou no vice-presidente desta igreja, para que esse recado chegue até o pastor presidente. Então, existia uma hierarquia naquela época. Amós, ele chega até Amazias. Amazias, com a profecia que recebe, meu líder, Amazias, na hora, ele teme. Por quê? Porque a profecia não é uma das melhores, meu tio. A profecia, ela não ia inchar o ego de Jeroboão. A profecia, ela não ia inchar o ego do povo. A profecia, ela não ia alimentar aquilo e a situação e o cenário a qual o povo estava vivendo. A profecia era uma profecia bem simples e correta. E qual é, Júnior? Olha, Jeroboão, o Senhor Deus me trouxe neste lugar e mandou te dizer que Ele colocará um prumo no povo de Israel. E cá para nós, eu digo isso com total autoridade, que Amazias, ele não queria passar isso para o rei. Por quê? Porque aonde está o pecado, é como a gente fala, é como é falado no dia de hoje, para quem assiste futebol, time que está se mexendo, time que está ganhando, não se mexe. Então Amazias, ele pensou e falou, mas assim está bom, com pecado, com mentira, a gente está fazendo as coisas de Deus, a obra está fluindo, a gente está ganhando boas ofertas ao Senhor, o altar está subindo de sacrifícios, estamos cultuando um dos melhores cultos a Deus. E por que eu vou falar uma palavra dessa para o rei, para que tudo isso acabe? E é Amós querendo falar, não é por louvor, não é pelo dinheiro, mas é pela posição, porque como eu disse aqui, Deus, ele não habita aonde tem pecado e mentira. Perdoe, irmãos, mas Deus, ele não vive no meio da mentira. Deus, ele não vive no meio do pecado. Deus, ele não vive entre divisão, como o apóstolo Paulo diz, que venhamos para ter comunhão um com os outros. E Deus, ele não vive no meio da desunião, da lascívia, do pecado, da maldade, da iniquidade. Deus, ele não convive no meio da mentira. Então Deus, ele vai direcionar Amós. E cá para nós, Amazias vai chegar até o rei e vai falar, a ponto do rei querer falar com Amós. O rei, o próprio rei, falar com Amós. E eu vejo a cara do rei, eu imagino, tio, a cara do rei olhando para Amós e falando, essa profecia que o Senhor te deu é uma profecia sincera e correta à boca de Deus? E Amós, ele diz, sim. Eu, conjecturo na minha simplesmente, Amós falando, olha, o Senhor me trouxe aqui, rei, para falar para você, para botar a casa dele em ordem, senão a espada, ela ficará sobre a sua vida. E olhe para cá, quando Amós, ele vai falar isso, no versículo 17, quando ele fala, os seus filhos e as suas filhas serão pegos pela espada. Amós, ele vai falar que a sua esposa será uma prostituta e a sua vida em si se arruinará e o povo de Israel será levado cativo. Por que, Júnior? Por desobediência à voz de Deus. Me traz para os dias de hoje, quantas vezes Deus tem falado com a gente e a gente não tem ouvido a voz dele. A gente prefere dar ouvido a coisas inúteis, perdoe ao palavreado, a coisas que vão nos satisfazer a nossa carne, a coisas que não chegam às narinas de Deus, mas a gente não tem dado ouvido à voz de Deus. E vai apertar um pouquinho, talvez eu não volte mais para pregar aqui, mas eu vou ter que falar isso aqui. A gente tem sido tão hipócrita de não ter levado a palavra de Deus. De certa forma, pastor João, Deus, ele tem dado possibilidades da gente pregar, da gente evangelizar, da gente chegar até o rei, mas a gente tem se tornado omisso. Por quê? Porque a gente está ouvindo a liderança. Amanhã tem culto, depois da manhã vai começar o congresso, amanhã a gente prepara a cantina, amanhã a gente vai preparar que tem o culto dos varões,
amanhã a gente vai preparar, que tem o culto das irmãs, a festividade da igreja está chegando, e Deus está falando, e você, quando você vai falar para essa liderança que pecado ainda é pecado, quando você vai falar para Jeroboão que eu, Deus, ainda cuido do meu povo nessa casa, oh, aleluia! Oh, Espírito Santo, eu sinto Deus nesse lugar, eu sinto Deus nesse lugar. Me perdoe se a mensagem está sendo dura, me perdoe, eu não preparei uma mensagem dessa, meu líder, mas eu ouço e ainda sou sensível à voz de Deus. E cá para nós, irmãos, eu, Júnior Misael, digo a vós, vocês têm que acordar como eu. A palavra que corta aí, que corta lá em cima, também corta aqui. Nós temos que acordar. Enquanto a gente está preocupado com a obra, com a finança da igreja, tem gente morrendo uma hora dessa na boca de fumo, é gente se prostituindo em cada esquina, são crianças sendo mortas, estupradas, são crianças sendo esquartejadas, e você está sentado nesse banco, me olhando com cara de tarraxo, e não toma vergonha de ir lá profetizar, de chegar até o rei e ficar acoitando o que o rei faz. Aleluia, 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 Jesus. Não dá mais para a gente ficar parado, irmãos. Não dá mais. Não dá mais. A verdade é que os dias de hoje que estamos vivendo, os dias de hoje, não preciso falar muito não, você para lá fora e vê como é que está. Eu não preciso forçar muito, falar o que tem mais a fundo. Não preciso. Não preciso. É só você acordar. E aí, será que você tem evangelizado alguém? Será que você tem dado a paz do Senhor para aquela tua vizinha, que é fofoqueira, macumbeira? Ou você tem conspirado contra ela? Será que você chega nesse tempo, um culto como esse, uma terça-feira, e você não dá a paz do Senhor para o seu irmão? Vocês não perceberam não, que eu pedi para que vocês olhem um para o outro? É para que vocês pelo menos tentem ter comunhão com os outros. Jesus, em todo momento de ceia, ele pediu a primeira coisa o quê? Para que nós venhamos ter comunhão. Apóstolo Paulo, ele é lindo que ele diz, para que venhamos ter comunhão uns com os outros. E nem isso a gente consegue ter. A gente não consegue ter a maturidade espiritual para olhar um na cara do outro e falar: meu irmão, a paz do Senhor. Meu irmão, eu errei contigo. Meu irmão, eu falei contigo. Me perdoa. Você não tem essa coragem de chegar no seu irmão e pedir um perdão. Você não tem a maturidade espiritual de chegar no seu irmão e dar um abraço, um sorriso. Irmão, e cá para nós, não fique triste porque eu vou falar não, mas irmão, igreja que não pensa junto, não cresce junto. Olha para trás aí para você ver quantos bancos vazios estão. Poderia estar cheio de jovens, de crianças, de irmãos, de senhores, de senhoras. E você está se preocupando com quem que vai pregar, está se preocupando se eu vou pregar no altar com os irmãos, com os líderes, com os pastores, está se preocupando como é que eu vou me vestir. A palavra do Senhor vai dizer: se examina-se o homem a si mesmo. Antes de eu querer falar de qualquer um, antes de eu querer falar das lideranças dos pastores, do pastor João, antes de eu querer falar do nosso líder, do irmão Moisés, do Juarez e dos demais irmãos, eu tenho que me examinar. Eu tenho que ver o que eu tenho feito para Deus. Será que eu estou bem com Deus? Os dias têm sido difíceis. Os dias têm sido complicados. A gente tem que acordar. A gente temos que acordar. Júnior, por que você fala isso aqui? Eu encerro minha oportunidade. Eu, um jovem de 20 anos de idade, não parece. A Marizia pegou um pouquinho, mas não parece. Um jovem de 20 anos de idade, meu tio está aqui como testemunha. A metade da minha vida eu passei no tráfico de drogas.
Eu com 15 anos já era gerente de boca. Com 15 anos de idade. Talvez aos seus olhos não dá para acreditar, né? Aos 15 anos de idade. Passei a metade da minha vida. Alguns conhecem a história do meu pai, da minha família aqui, e sabem que a gente tem vivido. Eu tomei uma revolta tão grande desde novo, mas Deus, Ele, por mão forte, me arrancou daquele lugar. E por isso aqui estou, para contar tudo aquilo que Ele fez. E para que vocês ainda voltem a ter esperança que Deus ainda vai na boca de fumo, resgata traficante, para que Deus ainda vai lá e resgata a prostituta, que Deus ainda vai lá e salva, que Deus cura, que Deus salva o cachaceiro, que Deus ainda entra dentro do presídio e transforma com mão forte, que Deus ainda vai no hospital, e aquilo que ainda não tinha cura, Deus vai lá e cura, porque Ele é o médico dos médicos, cirurgião do cirurgião, para que vocês venham enxergar que Deus ainda é Deus e Ele não mudou. E quem mudou, meu irmão, fomos nós. Nós que mudamos. Eu não queria falar isso aqui não, mas assim que eu saí do tráfico, eu falei assim para o Senhor, meu líder. Eu falei: Senhor, no dia que o Senhor me arrancar daqui, eu não quero viver aquilo que eu via, a prostituição, a mentira, a coitação, porque dentro da igreja tem muito isso. Tem muito isso. O presbítero, o pastor fez isso aqui. Ele é dirigente de igreja. Ele é líder. Aí vai lá a liderança. É por isso que Deus me trouxe para falar de liderança neste lugar. E vai lá o pastor. Tira para lá. Enquanto o pastor, a liderança, tem que estar botando a mão e falar: não, você está errado. Você pegou e você cumprirá. Você cumprirá aquilo que está escrito. Por tempo indeterminado você ficará aí, até que Deus veja que você está melhor e apto a fazer a obra novamente. Mas não, nos dias de hoje, meus irmãos, tem acontecido isso. É muito casa abafando, é muita coisa. É por isso que a igreja está assim, irmãos. A verdade é essa. A gente tem conspirado contra a gente mesmo, a gente tem acoitado essas coisas. E a obra de Deus? E o ide, pregar a toda criatura. Nossa! E o que Jesus falou mesmo? Lembrei. Lembra que Jesus ele falou? Que a gente temos que pregar para as viúvas, servir, ajudar as viúvas, os cansados, que pelo nome dele a gente curaria enfermos através da oração. E o que aconteceu? Deus amado. E o que aconteceu? Irmãos, eu queria pregar algo melhor para vocês. Eu poderia pregar sobre bênçãos. Eu poderia falar que você vai ganhar uma casa amanhã, que a chave do carro está na tua mão. Mas eu vim falar que se você não se converter de vez, se você não acertar com Deus, o que está na mão de Deus é a chave do inferno. E cá para nós, se você não se acertar naquele grande dia, eu acredito que você irá para lá. O que eu tenho para falar é que Jesus está voltando. Você tem que se examinar, como eu tenho me examinado todo dia. E me examino. Como é que está a tua vida com Deus? Pergunta a Deus onde que você tem que melhorar, ou em tudo que você tem que melhorar. Se examina. Eu só tenho isso para falar e eu entrego minha rica oportunidade. Jesus está voltando, eu agradeço minha rica oportunidade.